Olá, vamos ao nosso primeiro episódio da série Boas Novas com Jesus. Genealogia é uma ciência voltada para a pesquisa da história das famílias, sua linhagem, que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou família. Você já pesquisou a sua genealogia? Quem são os seus antepassados? Seus pais, avós, bisavós, tataravós, enfim. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre essa genealogia de Jesus. Mas antes, se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, deixe seu like para levarmos a palavra de Jesus a mais corações e mais pessoas. No livro de Mateus, no primeiro capítulo, nós temos um pouquinho falando sobre essa questão dos antepassados de Jesus. Mateus escreveu muitas passagens conhecidas, amadas da Bíblia, como o Sermão da Montanha, outras parábolas. Trouxe muitos ensinamentos e milagres de Jesus para nós também. Então, estudar esse livro vai nos ajudar a se familiarizar com o ministério e as palavras de Jesus. E, claro, fortalecer o nosso testemunho, que Jesus é nosso Salvador e Messias, proclamado por todos os profetas do Antigo Testamento. Mateus, ele também foi conhecido como Levi, filho de Alfeu. Ele era publicano, ou seja, ele era coletor de impostos. E tudo isso antes da sua vida mudar, quando ele aceitou o convite de Jesus para ir servi-lo. Após a conversão de Mateus, ele se tornou um dos 12 discípulos e aí ele foi testemunha ocular de muitos acontecimentos quando Jesus veio até a terra. Mateus usou o termo filho de Davi 12 vezes, como testemunho de que Jesus era o herdeiro legítimo do trono do rei Davi e o cumprimento, então, da profecia messiânica. A genealogia de Mateus traça a sua linhagem de Jesus. Passando aí, então, Jesus passou pela linhagem dos seus antepassados, o rei Davi, Judá e Abraão, demonstrando aí o cumprimento, então, das promessas do Deus de Israel. Vamos à leitura, então? Então, o livro é Mateus, capítulo 1, os versículos de 1 a 17. Genealogia de Jesus, os antepassados de Jesus Cristo. Esses são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Perez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Perez foi o pai de Esdrom, Esdrom foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Naasson, Naasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz, e a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed, a mãe deste foi Ruth. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai do rei Davi. Davi foi o pai de Salomão, e a mãe deste foi a viúva de Urias. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, nascidos na época do exílio da Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó.
Jacó foi o pai de José, que foi marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo, o Messias. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até o rei Davi, 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio e 14 desde o exílio até Cristo. Lucas também nos apresenta a genealogia de Jesus. Então, dessa forma, tanto Mateus quanto Lucas, a intenção é mostrar a linhagem familiar de Jesus. Em Mateus, a intenção ainda é mostrar os credenciais de Jesus como Salvador prometido pelos profetas e pelo povo esperado de Israel. Por isso, logo no início, Mateus vai citar Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Filho de Davi, mostrando que Jesus poderia reinar sobre os judeus, é uma linhagem real. E filho de Abraão, mostrando ao povo a certeza de que Jesus também pertencia ao povo escolhido do Senhor. Assim, então, Mateus vem mostrar as promessas que Deus de Israel fez ao seu povo, mostrando que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas, que ele é o Salvador e Rei de todos os povos. Quando lemos então o primeiro versículo do livro de Mateus, somos convidados a refletir então nessa certeza de que Jesus é Salvador e Rei, o nosso Salvador e o nosso Rei. Deus abençoe você e até a próxima.